Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Léo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Claudinha. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Paulo. Boa noite, Léo. Boa noite, Claudinha. Boa noite aos nossos amigos. Saudades de vocês. Nossa, nem fale, saudade. Já estamos aqui com 2 pessoas assistindo. Dá boa noite pra gente saber quem é. E é sempre muito bom, né? 15 dias demorado, longo esse, né? Sei para vocês, mas para mim foi longo. Foi longo. Então, e a gente é muito bom quando a gente se reúne aqui, né? Para quem está nos assistindo, eu não sei se vai ser boa noite, boa tarde ou bom dia, porque a gente sabe que essa live ela fica gravada em vários canais, em várias redes sociais. Então, para quem está nos assistindo, é sempre uma alegria estarmos aqui reunidos. Nós três fazemos parte da Regional Rio Claro, o Paulo da Regional da USE de Araras e trabalhador da Casa Espírita de Conchal, presidente também da casa. O Leonardo, que pela USE de Limeira, também trabalhador e presidente da Casa Espírita em Limeira. E eu, que trabalho aqui na Regional Rio Claro, e também sou presidente da USE de Rio Claro. Então, a gente se reúne nesse bate-papo alegre, descontraído, do qual a gente pode colocar aqui os nossos pensamentos através dos estudos que nós fazemos. Olha, já estamos aqui com o Edson, com a Lu, com a Zilda. Sempre muito bom estar com vocês. A Leila também, que está toda vez com a gente. É sempre muito gostoso. A Zilda está mandando um abraço para o Léo. E aí, Grande abraço a todos aí, né? Muita carinho muito bom do pessoal, né, que nos acompanha. O pessoal que nos acompanha aí toda semana, né? Um carinho muito grande, agradecer pela companhia. Vamos lembrar que o nosso tema de hoje, né, Léo, é o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. A gente já começou esse capítulo no dia 6, né? Há 2 terças-feiras anteriores, e hoje a gente vai dar continuidade nele a partir do item 8, né? Do isso, item 8. do item 8, que vai falar sobre os pobres e os expropriados, dar sem esperar retribuição. E aí a gente vai ver na instrução dos Espíritos que ele fala lá da caridade material, da caridade moral, fala da beneficência, da piedade, dos órfãos, dos benefícios pagos com ingratidão e da beneficência exclusiva. É um capítulo extenso, mas eu vejo que é um capítulo que, resumindo tudo, ele fala da caridade. Ele fala do amor, né? Mas antes disso, eu vou pedir para o Léo fazer a prece para nós, Léo. Eu só queria falar uma coisa antes. Eu Pode estava falar. triste já, porque a Zilda mandou boa noite para você, Cláudia, para o Leonardo, Oh. e para mim não tinha abraço. Agora ela mandou. Obrigado, Zilda. Um beijo para você. Ei, meu Deus do céu. Vamos lá, então. É sempre bom, né, esse clima de alegria que nós trazemos, essa união, né, esse laço de amizade que nós temos, que é um laço do coração realmente, né. Eu convido a todos que possam fechar os olhos, levar nosso pensamento mais uma vez ao Mestre Jesus, que Ele esteja junto de nós nessa noite, as reflexões de hoje, e que possamos nos atentar às chamadas que o Mestre traz a nós, através das conversas, dos diálogos, do nosso bate-papo aqui, que possamos tirar o melhor proveito, trazendo para a nossa vida, a fim de que possamos melhorar, entendendo que o outro de fato é nosso irmão, que cabe a nós praticarmos o bem, independente da situação. Que o alto nos envolva e que possamos receber toda a paz e todas as bênçãos. Que assim seja. Que assim seja.
Bom, nós vamos estar lendo aqui, então, o item, não é o item 8 não, gente, é o item 7. Né? Quem quiser acompanhar em casa, tá? Pega o Evangelho, capítulo 13, no item 7. Tem o título, Convidar os pobres e os estrupiados, dar sem esperar retribuição. E lá Kardec traz uma parte do Evangelho de Lucas, que está em capítulo 14, versículo de 12 a 15, que ele fala o seguinte: Disse também aquele que o convidara: Quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos, que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno, e assim retribuam o que vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estrupiados, os coxos e os cegos. E sereis ditosos por não terem eles meio de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: Feliz do que comer do pão do reino de Deus. Essa é interessante que eu fui pesquisar, e essa parte desse evangelho que Kardec nos traz, que está em Lucas, antes, nos versículos anteriores, né, de 1 a 11, ele fala que é aquele momento em que Jesus foi, num sábado, comer à casa de um fariseu importante da época. E lá tinha um homem doente. E aí é onde Jesus pergunta, né, se é permitido ou não curar no sábado. E aí ele cura o homem. E aí logo em seguida ele fala também dos convidados, para nos sentar nos lugares, nos primeiros lugares, né, aquela parábola que a gente também já conhece. E aí logo em seguida ele vem e fala dessa do banquete, né? E é interessante que Jesus, e logo em seguida, já vem aí essa parábola do banquete. Né? E é interessante que Kardec trabalha com um cuidado tão grande para nos colocar essa passagem, porque se nós levarmos ao pé da letra o que Jesus está dizendo, a gente vai achar que isso é um absurdo. Né? Não vamos convidar nossa família, mas sim os pobres das ruas, os doentes, os estrupiados, e não nossos parentes. Como isso? Mas se nós tirarmos o espírito da letra, aí a gente vê quanto sublime, quanta luz que tem nessa passagem. Porque Jesus, na época, as pessoas não tinham muito conhecimento, não entendiam muito o que Jesus falava. Então, ele sempre usava de figuras, de alegorias, de parábolas, porque muitos ali eram incapazes de entender. Então, ele trabalhava ali no pensamento das pessoas, com imagens fortes, e aí sim ele via que produzia um efeito. E é interessante a gente ver que Kardec coloca que se você quer ser feliz, você tem que ajudar aqueles que não têm meio de te retribuir. Quer dizer, você deve não fazer o bem esperando uma retribuição, mas sim fazer o bem com o prazer de praticar. Aí sim você participa dessa abundância, você desfruta dessa alegria, dessa felicidade. E aí a gente já viu no capítulo anterior, né, nas lives anteriores, que nós falamos do verdadeiro amor, da verdadeira caridade, que é a doação de si mesmo, e não só doação de coisas, como muita gente faz. Isso daí é a filantropia, é a obrigação da nossa sociedade. Então, eu entendo dessa forma que Jesus coloca essa passagem com uma riqueza que se a gente tem que tirar da letra, né? Tirar o espírito da letra. Que é como o estudo do NEP, que o NEP faz, que o Léo faz em Limeira, que agora a gente tem aqui em Rio Claro também, que está começando. Então, é interessante isso, você pegar o espírito da letra, levar para a época. Né? E aí fala essa festa aí, na tradução do Novo Testamento do Haroldo, ele fala que esse festim
era chamada de festim, mas era a primeira refeição do dia. Era uma refeição importante. Então, ou seja, se você vai fazer algo importante na sua vida, você vai desfrutar de algo que realmente tem valor para você, ajude o outro sem esperar recompensa. Né? Trabalhe isso dentro de você, esse sentimento de amor dentro de você. É isso que Jesus nos pede. É essa fala de que o Léo fez na oração dele, para a gente observar as palavras que nós estamos dizendo. Né? Porque é muito, como é que vamos dizer assim, é muito bonito fazer a caridade, mas a gente tem que colocar a caridade primeiro dentro de nós, através dos nossos sentimentos, e aí a gente consegue expressar para as pessoas, não só a caridade material. O que você diz, Paulo? Muito bem. Eu acho que você colocou lindamente, Cláudia, assim, o Kardec, ele começa esse comentário, né, dessa passagem, nos trazendo esse hábito de Jesus, da forma como ele traz, carregando nas tintas, né? Ele usa muito da hipérbole, então ele traz algo que a gente se assusta até pelo exagero, mas para que de alguma forma isso nos fixe, nos chame a atenção e a gente se fixe no ensino. Não é? Então, e Kardec ele coloca muito bem, né? Você não vai substituir, você vai dar um jantar, você vai fazer uma festa, você vai fazer um festim, você vai fazer uma celebração, seja ela qual for, um aniversário, uma bodas, enfim, não importa, um churrasco que seja, né? Você vai substituir os seus amigos e familiares e vai saindo na rua catando um mendigo para trazer para tua casa. Esse é o sentido? É isso que nós devemos fazer? É isso que nos recomenda Jesus nessa passagem? No mundo violento de hoje, isso é impensável. Infelizmente, você não pode ir abrindo a porta da tua casa e colocando para dentro pessoas desconhecidas que você não sabe se são pessoas idôneas, se são criminosos, se não são, como que faz? Não é? Então, o mundo não nos permite isso, embora talvez fosse o ideal. Mas não é isso, não é esse o significado. Não é? O significado é que aí ele traz dois sentidos. Um sentido literal e um sentido mais amplo. Não é? No sentido literal, que eu queria me ater, é quando nós, por exemplo, passamos a convidar para a nossa casa, para as nossas celebrações, pessoas que possam nos retribuir de alguma forma. Né? Então, eu vou fazer uma festividade aqui da minha casa, o que, é que eu faço? Não, aí eu fico calculando. Bom, fulano pode me convidar para a casa dele? Pode, então eu convido. Não, esse aqui não pode, esse aqui não dá conta, então não convido. Então, eu só trago alguém que eu tenho interesse, por exemplo, não é? Não, porque se eu convidar ciclano, ele pode me trazer tal benefício material, ou tal influência na sociedade. Então, eu começo a sempre buscar uma retribuição, não é? Que aí tem a ver com o título do nosso capítulo. Não saiba a tua mão esquerda que dá à direita. Então, esse talvez seja o principal ensino, não é? E nós, muitas vezes, nos pegamos agindo sempre com a contrapartida. Quando a vida parece que só faz sentido, as nossas ações só fazem sentido se houver contrapartida. Quando o amor, por excelência, ele não aguarda nada em retribuição. Né? O amor, ele é isento disso. Nós não devemos aguardar. Então, por exemplo, está chegando o Natal, né? Então a gente vai comprar um presente para o Natal e fala assim, não, nossa, o que o fulano me deu no Natal passado mesmo? Quanto será que custou aquilo? E aí a gente vai comprar mais ou menos perto daquele... É de uma mesquinhez isso, não é? Mas se nós não cuidarmos, a gente vai por aí. Né? E aí, quando a gente pensa em celebrar as coisas no nosso entorno, não é? Talvez a gente passe a querer compartilhar, não com o coração, mas com uma razão sem moral. Ou seja, eu começo a trabalhar sempre algo para alguém que possa me retribuir de algo que eu possa oferecer. E o que não faz nenhum tipo de sentido. Então, nós temos que cuidar muito disso. Não é? Nós temos que trabalhar sempre um olhar mais generoso.
para com as coisas, né? Sem essa ideia da retribuição. Certo, Léo? Sim, certo. E aí nós podemos pensar assim, né? Então, vocês estavam falando aqui, não a letra como está escrito, porque se nós formos levar pela letra, fica meio mal compreendido as palavras de Jesus. Mas o convite aqui que eu faço para a gente começar a reflexão é justamente cair na letra. Porque quando nós pensamos assim, é lógico que eu sabia que existem dois pontos, né? E agora é hora de jogar um pouquinho do outro lado, né? Para gente fazer essa ponte. Quando nós falamos assim, bom, eu não vou levar uma pessoa desconhecida para minha casa, e lógico que nós não vamos. É lógico que quando eu vou pensar num jantar ou num almoço, eu vou pensar em convidar quem eu gosto, né? Quando eu vou pensar em fazer algo feliz, algo de bom, eu vou querer que as pessoas que já estão acostumadas comigo estejam ali junto, porque é mais fácil, eu sei como cada um é, eu sei o que cada um gosta, eu sei que hoje eu vou dar o almoço, amanhã eu serei convidado para esse almoço, é sempre essa troca. Mas se nós formos buscar na letra, como Jesus coloca, será que talvez não seria a maneira ideal de nós vivermos? Porque quando nós pensamos já assim, bom, quando eu vou fazer um festim, a primeira refeição, mas nós também podemos pensar em uma alegria muito grande, uma festa muito grande, né? Uma festa mesmo ali. Será que eu precisaria dessa festa para saciar os meus desejos e das pessoas que já têm uma condição? Porque se eu não vier com um pensamento mundano, preso à matéria, eu vou entender por que é que eu preciso celebrar algo, sendo que eu poderia ajudar algo, ou ajudar o próximo. Então, o convite também é um contrassenso, né, no que nós estamos falando, mas o convite é, por que eu preciso olhar em celebrar algo além, porque eu já tenho as coisas que eu preciso, necessário. Uma festa ali, uma reunião, como é colocado, com os familiares, com os amigos, é algo que eu já tenho. É uma felicidade que, embora eu vá ter a mais pela união, eu já tenho essa felicidade, eu já posso gozar dessa questão financeira um pouco mais tranquilo. Por que não olharmos com a necessidade do outro? Será que o que Jesus esperava de nós, ou espera ao longo do tempo, quando nós estivermos preparados, não é fazer o festim para aqueles que mais necessitados estão? Porque quando ele coloca lá, na passagem lá em cima, ele vai colocar para não chamar os vossos amigos e nem os vossos irmãos. E a gente poderia falar assim, bom, talvez Jesus esqueceu de uma palavrinha, ele poderia colocar assim, não chamar somente os vossos amigos e os vossos irmãos. Bom, já melhorou um pouco. Será que melhorou? Porque vamos imaginar assim, ó, nós vamos fazer um almoço, eu chamo um pouco de gente que eu gosto e um pouco de pessoas que estão sofrendo, de mendigos que estão necessitados. Será que nós aceitaríamos isso? Essa balança nossa, né? Será que nós conseguimos enxergar os nossos defeitos, as nossas falhas? Eu acho que o primeiro passo é esse. E depois, quando nós olhamos mais assim, vamos imaginar a festa de um filho nosso. Nós teremos coragem de, ao invés de chamar os amigos da escola, os amiguinhos, chamar as crianças que estão passando necessidade? Porque a festa, o aniversário, é um esbanjar, é um algo a mais. Será que eu poderia pegar esse recurso a mais e distribuir para as crianças que estão necessitadas? Então, qual é o ensinamento que nós vamos trazer dessa passagem inicial? Primeiro, ele vem falar do desapego material, porque não é mais com o nosso, é com o outro. Depois ele vai trabalhar também a questão das ligações sanguíneas, que às vezes nós pensamos que primeiro são os nossos, de fato são, mas sempre os nossos. Quem são nossos próximos, né? Quem são nossos irmãos? Então a reflexão é muito ampla. E depois a necessidade de servir. Mas aí eu paro um pouquinho e volto para a Cláudia. Deixa eu só comentar uma coisa, para não perder só o fio da meada aí, Cláudia. Eu acho que no que você colocou, Léo, a gente pode trabalhar dois níveis. Um nível é esse que você falou. Será que ele não poderia colocar no texto, Jesus, não convidar somente, e aí a gente pudesse agregar mais gente? Então esse é um nível. Então, por exemplo, eu vou fazer uma celebração qualquer, eu preciso realmente só escolher aqueles que eu tenho muita afinidade? De repente eu tenho no meu ciclo de relacionamento, seja parente, ou seja de convivência mesmo,
Aquela pessoa que eu nem gosto tanto, eu nem me afino tanto, o mesmo parente que eu tenho mais dificuldade, mas que às vezes, ao trazer ele para a minha celebração, isso permita que quebre-se, né, algumas arestas e animosidades, e a gente possa, a partir daquilo, entrar numa nova etapa, numa nova fase do relacionamento. Não é? E no nível acima ainda, aí mais apegado à letra, como você colocou, a gente já vê alguns movimentos assim na nossa sociedade. Então, pessoas que vão fazer aniversário, e elas não fazem a festa para ela, mas elas pedem presente para doação. Elas fazem uma festa num abrigo. Elas vão promover a sua festa de aniversário num local, por exemplo, numa casa de idosos, ou que vá fazer uma distribuição de cestas básicas. Me dê presente em litros de leite e, sei lá, material de limpeza, algo do gênero, para que você possa reverter aquela celebração em benefício do outro, não é? Então, acho que são adequações, né, adaptações desse ensino de Jesus. A letra se adaptando já, né? Isso. São poucas as pessoas que fazem isso, esse tipo de festas, né, Paula? A gente sabe que ainda são poucas. A tendência é que isso se propague. Sim, mas eu vi, por exemplo, até fazendo uma... Desculpa, Cláudio, mas só para não perder a fila meia de novo. Quando a gente entrou na pandemia, quando a gente falou agora há pouco, né? Como é que você pega alguém que você não conhece, alguém que mora na rua, e põe para dentro da tua casa? Você vai até ele. Não permite. Então, por exemplo, o que aconteceu com a pandemia? Você não podia receber na tua casa. O que as pessoas começaram a fazer? A festa que passava aquela carreata na frente da casa da pessoa, e aí sim, me dá em litros de leite, me dá em mantimentos, me dá em alimentos, para que eu possa reverter. De alguma forma, essa adaptação. Sim. E a pandemia veio para trazer essa luz, eu penso, né? Que nada é por acaso na vida. E falando aí das festas que vocês falaram, né? Dessa reflexão que a gente teria que ter, de entender da necessidade de fazer ou não fazer, mas Jesus já disse lá na fé, no festim, nas núpcias, né? Que foi a primeira vez que ele fez lá o tal milagre, né? Da água para o vinho. Na boda de Caná. Na boda de Caná. Ele já disse que a união, a festa, é alegria, né? Ele fez aquilo justamente porque ele queria ver os amigos dele felizes. Então, eu vejo que a festa, a comemoração, ela é importante. Agora, tudo vai depender do nível da festa. Né? O quanto você injeta nessa festa, o quanto de supérfluo você está. Né? Porque daí a gente já pode entrar aqui nessa caridade material e caridade moral, que é o próximo item. Ô, Cláudio, só para não entrar, então, a continuação dessa passagem, ela vai falar de um senhor que fez isso, né, e convidou um mendigo para a festa, porque o mendigo fizesse a festa. Aí as pessoas que estavam acostumadas a frequentar a casa dele, falaram, não, eu não vou. Um deu desculpa daqui, outra desculpa de lá. Então, às vezes, a pessoa já está adaptando a letra, mas os outros ainda não. Então, é uma dificuldade muito grande mesmo, né? É a parábola do grande banquete, que vem logo em seguida desses versículos que nós lemos aí, né? Exatamente. E aí, a gente vê que nessa parte que entra aí da caridade material e a caridade moral, a irmã Rosália, ela traz uma reflexão tão profunda, gente, que quando eu li aquilo, ela fala, quer dizer, que a caridade, ela é bem-vinda, a caridade material, a gente já viu isso nas outras lições, a gente vê isso direto, né, que ela é necessária, ela é importante para a gente ajudar aqueles que mais necessitam. Mas ela fala, amemo-nos uns aos outros e faça para o outro aquilo que você gostaria que fosse feito a você. E ela diz que toda religião, toda moral está nesses dois itens. Né? E se isso fosse seguido no mundo, todos nós seríamos perfeitos. Não haveria ódio, não haveria ressentimento. Né? E aí a gente pode perguntar, mas como que eu vou fazer isso se eu não tenho nem, eu não consigo nem fazer a caridade material, muitas pessoas podem alegar.
Eu não consigo nem a material, como é que eu vou dar daquilo que eu não tenho? Realmente, a gente não consegue dar daquilo que a gente não tem. A gente tem que trabalhar isso dentro de nós, né? Aprender a se amar, aprender a se valorizar, né? Porque tudo que a gente vai fazer de bom, a gente tem que pensar que a gente está fazendo para o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós, né? Então, a gente tem que lembrar também que a doutrina nos ensina que quando a gente julga, tem preconceito contra uma pessoa que é da classe mais baixa que a nossa, ou a gente despreza uma pessoa pobre na rua, né, um morador de rua, a gente tem que lembrar da reencarnação. Que aquela pessoa ali, ela pode ser um irmão, um pai, um amigo espiritual, da família espiritual, que hoje está distante de você. E aí, quando a gente retornar para a parte espiritual, a gente vai ter uma sensação, um desespero em perceber que nós desprezamos aquele que a gente podia ter acolhido. A Mãe Rosária coloca isso, que eu achei assim que é muito importante a gente lembrar da reencarnação, gente. A gente esquece que existe a reencarnação. E hoje a gente não está com essa pessoa, que a gente desconhece essa pessoa, mas ela pode ser da nossa família espiritual. E todos nós podemos praticar a caridade moral. E lá ela diz que é a mais difícil e a mais rara que tem para a gente praticar. E o que é essa caridade moral? Que muitas vezes a gente fala, mas o que é caridade moral? Caridade material eu sei fazer. E a moral, o que é? É suportar uns aos outros. É saber se calar enquanto o outro está gritando. É saber se fazer de surdo quando vem uma palavra de ofensa, uma palavra irônica. É impedir uma prática ruim. É pensar bem do outro. Isso é um exercício que a gente tem que fazer dentro de nós. Por isso que eu falo que ninguém dá aquilo que não tem. A caridade material é fácil de você dar. Mas a caridade moral é um trabalho interno, é uma construção interna. É o verdadeiro, eu falo que é o verdadeiro céu. Existe o céu e o inferno, não existe? Isso são sentimentos dentro de nós, são estados de consciência dentro de nós. Quando a gente está no céu, está em paz, a gente consegue enxergar no outro essa paz, esse amor que a gente tem dentro de nós. A gente tem que buscar trabalhar isso em nós, sabe? É difícil, é raro, como até mesmo a Emmanuel coloca, é muito raro, mas a gente tem que lembrar que todos nós somos irmãos. E pensar nisso antes de desprezar alguém, antes de colocar o orgulho em cima, como se aquela velha frase, né, que eu já escutei muito, com quem você acha que você está falando? Quem você pensa que você é? A gente tem que se colocar nessa condição de que a reencarnação existe. E se muitas vezes a gente está desprezando, aquele lá pode ser um ente querido nosso, do mundo espiritual. E aí depois, como é que fica? Como é que fica? Eu acho interessante nós também trazemos para a reflexão, quando a gente fala de um festim, a Cláudia citou agora há pouco a bodas de Caná, né, que é o primeiro feito de Jesus, se dá num casamento. E o casamento, para a tradição judaica, tem um simbolismo muito grande, não é? Então, o próprio Testamento é uma nova aliança, o Novo Testamento é uma nova aliança. Então, é esse símbolo de que você está fazendo um novo pacto com Deus. Quando Jesus vem na boda de Caná e faz o seu primeiro dito milagre, né, feito extraordinário, é um marco para que nós também podemos fazer essa mudança e, a partir daí, nos propormos a uma nova aliança, um novo momento para as nossas vidas, não é? E aí, quando ele fala do festim aqui e pede para que nós possamos convidar para o festim as pessoas, os cegos, os coxos, os estropiados, não é para trazer também para o nosso entendimento, para o nosso convívio no sentido espiritual mesmo,
Ou seja, para que nós paremos de fazer segregações. Quando, por exemplo, no meio religioso, você vai afastar aquele que tem uma conduta não tão adequada, como eventualmente a religião, a moral daquele grupo pede. Então, também é trazer para dentro do seu convívio, do seu festim. Se eu entender que o meu espaço de convivência religiosa ele é um local de festas, de festim, que eu aceite neles as pessoas de má vida, como o próprio Jesus exemplificou na sua passagem. Né? Nós, em doutrina espírita, aprendemos ser o espiritismo consolador prometido e, felizmente, não se proíbe nada em espiritismo no sentido que você não segrega as pessoas pela sua conduta moral. Pelo contrário, a proposta da doutrina espírita é acolher, é agasalhar qualquer tipo de conduta. Então a gente não vai ficar segregando e distanciando e impedindo que a pessoa participe, frequente, componha a nossa casa espírita pela sua conduta moral. Mas, infelizmente, a gente vê em outras denominações religiosas um certo distanciamento. Então, talvez seja também uma outra interpretação que nós possamos dar para essa passagem, não é? E no final, nesse último versículo, ele vai falar assim: um dos que se achavam à mesa, ouvindo estas palavras, disse-lhes: feliz do que comer o pão no reino de Deus. Ou seja, comer o pão no reino de Deus, que já adentrou o reino de Deus, né? Não é do reino de Deus, mas é no reino de Deus. E quando já lá estiver, ou seja, porque já fez esse processo, já atingiu um novo patamar evolutivo. Então, para fechar a ideia aqui de festim, de casamento, de boda, de celebração, não é? Trazendo para que a mensagem do Cristo é de felicidade. É a boa nova. E ele começa o seu principal sermão e a sua primeira fala pública falando de felicidade. Bem-aventurados. 9 vezes bem-aventurados. Felizes. E tem muita gente querendo tornar a doutrina espírita um local de tristeza. É bem por aí. Eu só queria trazer uma grande amiga minha, Rose, de São Paulo. Ela falou assim: Léo, você veio para explicar ou para complicar, né? Porque quando eu trouxe aquela outra visão, né? Mas você sabe que quando eu fui fazer a leitura, né? Fiz a leitura hoje à tarde. Bom, vamos para falar à noite. Não bateu tão pesado quanto agora. Agora nós estamos falando, as palavras vão tendo um peso tão grande na consciência, assim, a gente olha e a gente fala: poxa, nós estamos longe, né? Muito longe. E até essa questão do olhar que eu trouxe, não era o olhar que eu pensei, mas aqui na hora mas tem esse outro lado. Então, é pesado, né? A Cláudia trouxe, já entrando na questão da instrução dos espíritos, a questão da caridade material e trouxe a reencarnação. E aí, nós esquecemos, a gente, no meio espírita, fala muito assim: não, hoje eu estou como filho, tem minha mãe, depois a mãe vem como filho, depois, enfim, cada um vai trocando, né, de local de parentesco, né? Mas nós esquecemos que às vezes não. Nós não precisamos vir obrigatoriamente da mesma família. Às vezes nós vamos cruzar. E aquele cruzamento com o mais necessitado é justamente o ponto em que nós colocamos assim lá atrás: olha, eu vou tentar ser melhor. Em determinada hora, eu preciso de alguém que passe o meu caminho para que eu possa compreender se eu estou no caminho certo. Se eu estou realmente, se eu já estou pronto. E aí nós caímos. Nós preferimos até nos afastar. E aí cabe entender que nós somos uma grande família e que esses irmãos, eles são convidados do Cristo. Então nós temos que ter amor, carinho, saber receber, né? Então nós fazemos a questão da caridade material. E aí a irmã Rosária vai trazer, chamando a atenção dos ricos. E às vezes nós falamos assim: bom, rico é aquele que tem dinheiro. Não, rico somos nós. Temos saúde, felicidade, condições, todos os membros, né? Estamos aqui, abrimos os olhos nessa manhã. Somos nós esses ricos.
não é só o rico financeiramente. E aí ele vai falar, pensaste um pouco, porque aquilo que te é supérfluo, aquilo que te sobra, que você esbanja, seria o suficiente para aquele que passa necessidade. Aí é um baque muito grande, porque é verdade. Quando a gente passa a olhar a nossa vida, tudo que nós fazemos a mais, às vezes para o nosso conforto, se a gente somasse tudo isso, quantos assistidos nós não conseguiríamos trazer para perto de nós, praticar o bem? E aí ela vai trazer de novo. Você não sabe o bem que isso faz a você. Ela vai falar dela, né? Vocês não sabem o quanto bem me fez quando eu entrei no plano espiritual e encontrei aquele que eu ajudei. Aí sim a verdadeira felicidade. Então, quando nós voltamos lá atrás e pensamos, poxa, eu não posso fazer festa com a minha família? Posso. Mas eu preciso fazer. É lógico que nós estamos muito distantes disso. A gente vem numa tradição de festa, é lógico. Mas se eu busco a felicidade eterna, a felicidade verdadeira, que é apresentada pelo Cristo, eu preciso entender de uma outra forma. A irmã Rosária vai trazer isso nessa primeira mensagem, que a felicidade verdadeira é aquela que nós encontramos quando nós fazemos o bem ao outro. E aí ela vai entrar depois na questão da caridade moral também, porque às vezes a gente pensa que a caridade é só o material, só... Não. Às vezes, o necessitado precisa só de uma comida, ou às vezes precisa só de um abraço. Não necessariamente é a comida. A moral entra aqui muito mais para que a gente possa trazer o conforto, trazer um conselho, uma palavra amiga, né? E a gente acaba descartando. Fazendo ligação com a reencarnação, então imaginemos que quando nós estivermos ajudando um necessitado, esse necessitado pode ser um familiar nosso do plano espiritual, que foi colocado conforme combinado, a fim de que nós pudéssemos ajudar, e nós ignoramos. Cláudio. E muitas vezes, Léo, às vezes a gente ignora até aqueles que estão caminhando com a gente. Quem dirá não ignorar um que a gente não conhece? Né? E aí vem Emmanuel e fala que a verdadeira caridade é o processo de somar alegrias, dividir os males, multiplicar a esperança, dividir a felicidade com o outro. E muitas vezes a gente fica pensando só em nós, né? A Zilda coloca aqui, ó, uma vez eu falei para uma pessoa que eu era espírita. Daí ela falou, você vai para o inferno. Eu falei, só assim, nós vamos nos encontrar lá. Então, a gente tem que entender também esse lance de inferno, né? A gente sabe que inferno, na doutrina espírita, ela nos ensina que inferno, céu, não existe. É um estado de consciência. E aí a gente pode entender o que é céu e o que é inferno. Né? A gente pode até ilustrar aqui com uma historinha rapidinha. Né? Uma vez um homem foi fazer uma viagem, ele foi para o céu, e lá ele foi para o inferno primeiro, e lá ele viu que tinha uma mesa farta, cheia de comida em cima. Só que e tinham uns talheres grandes que tinham mais ou menos 1 metro de diâmetro. E a regra era, você só pode pegar na ponta do talher e se alimentar. Só que o talher tinha 1 metro. Como é que você vai pegar na ponta e pôr na sua boca? Não dá. Então, todos eles eram infelizes, amargos, tristes, magros, irritados, sombrios. Aí ele saiu do inferno e foi para o céu. E lá no céu ele viu a mesma mesa farta, o mesmo talher de 1 metro, e todos estavam alegres, felizes, sorridentes, leves. Aí ele perguntou, mas por quê? A mesma mesa, o mesmo talher, lá pessoas tristes, sofridas e aqui pessoas alegres. Porque a forma de se alimentar era diferente. Em vez de você querer pegar o talher e colocar na tua boca, cada um alimentava a boca do outro, porque o talher não dava para pôr na sua. Então, um alimentava o outro e o outro por si alimentava. Então, isso é estado de felicidade, é estado de céu. Né? Agora, se você que vive não ajuda, você no modo de dizer, né? Aquela pessoa que não faz o bem, que não descobriu que a verdadeira felicidade é a partilha do amor, é dividir com as pessoas, é o perdão, é auxiliar o próximo com palavras,
tirar o olhar do seu próprio umbigo e olhar para o outro, essa pessoa vai estar vivendo no inferno. É o inferno interior dele. Então, vamos tentar pensar nesse sentido, sabe? Se é difícil fazer a caridade moral, vamos pensar que se nós fizermos, mesmo ainda com um pouco de egoísmo, pensando que nós vamos se dar bem, já é um caminho, porque a gente cria esse hábito de se melhorar, né? Cria esse hábito de viver realmente o Evangelho de Jesus, porque é nesse sentido que nós temos que ir. É nisso que Jesus trouxe. É essa prática que a gente tem que fazer, é esse esforço que nós temos que fazer para viver. Né? Porque a caridade é isso. Essa é, como diz lá um trecho de Emmanuel, que fala da caridade essencial. A caridade essencial é isso. É a caridade de pensar, a caridade de falar, a caridade de agir, segundo os ensinamentos de Cristo. Essa é a verdadeira caridade. Muito bem. A Zilda faz aqui um comentário. Uma mão lava a outra, muito lindo demais. Ajuda nosso próximo com amor. Verdade. E a Leila, um beijo para a Leila, lá de Leme. Ela, falando de banquete, falando em festim, né? Ela coloca assim: penso sempre que a biblioteca da Casa Espírita é um banquete que podemos oferecer para os ainda pobres em conhecimento. Verdade, Leila, muito bem colocado. Nesse tópico sobre a questão da caridade moral, o texto vai nos dizer que a caridade moral, e eu pensei lá, a gente pode dividir em 6 tópicos, 5 tópicos. Se a gente, como a Cláudia falou, né, nós temos uma ideia que fazer a caridade moral está distante da gente. Mas a gente vai ver esses tópicos aqui que está no nosso dia a dia, basta a gente querer. Então, primeiro, se suportarem umas às outras, as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, nos diz o texto. Então, suportar o outro, relevar uma palavra, né, ter um pouquinho mais de compreensão, não é? Outro, saber calar-se, deixando falho o outro mais tolo do que ele. Né? Às vezes você está vendo que a pessoa está falando ali uma coisa que você não concorda, que na verdade não faz muito sentido para você, para a sua realidade. Mas deixe que o outro se expresse. Não é? Então isso é caridade. E a gente às vezes não leva isso em conta. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Quantos tem em sociedade, né, que tem aquela palavra ferina, né, sempre às vezes uma palavra zombeteira, de zombaria, e a gente às vezes tem que fazer um ouvido de mouco, né? Isso é caridade, por que não? Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós. Nós chegamos num ambiente e aquela pessoa que se acha superior dá aquele sorrisinho assim, e lá vem fulano. Né? Ou faz isso com relação a um outro mais humilde, mais simples. Né? Então, que a gente possa fazer de conta que não percebeu, né? Se for para a gente. Né? Que a gente possa elevar o outro se for o outro. Né? São coisas simples de a gente fazer. E, por fim, não dar atenção ao mal proceder de outrem. Né? Então, a gente é o não julgueis que já foi dito aqui agora há pouco. Né? Como que a gente tem uma lente de aumento para o equívoco do outro? Né? E a gente vai lembrar daquele ensino que eu acho importantíssimo, né? Sede indulgentes para com as imperfeições alheias e severos para convosco. E a gente gosta bem de inverter essa situação. Não é? Quando nós pegamos, às vezes a gente olha o outro e vamos imaginar quanto que o outro às vezes está sofrendo, né? Passando por provações. Talvez ele está cansado já. Nós não paramos para pensar. A gente acha que o outro é de ferro, né?
aproveitar, tua mãe mandou um abraço a todos ali, ó. Um beijo, dona Vera. Beijo, mãe. Muita paz aí, né? E aí, na sequência, o Espírito Protetor vai falar da questão de vários modos de praticarmos ali, né? A questão da caridade moral e material, mas a caridade por si só. E ele vem trazer pelo pensamento, pelas palavras, pela ação. Às vezes pela prece, às vezes por um conselho, ou às vezes por fazermos mesmo o ato. Então veja que o alto é tão generoso que ele fala, olha, pode escolher, tem de todo jeito para você fazer. Se você tiver dificuldade de um, não tem problema, vai pelo mais fácil. A prece é mais fácil, vai pela prece. Conversar é mais fácil, vai conversar. Ah, você prefere pegar e fazer, vai fazer, não precisa fazer prece, não precisa conversar, faça. Então, tá tudo aí, não é? E aí o próximo tópico, a gente entra um pouquinho na questão da benevolência, né? Que é justamente a questão de fazer o bem, a beneficência, como ele coloca, né? Beneficência. E aí ele vai trazer o benefício que nós sentimos e recebemos quando nós fazemos esse bem. Porque, como nós falamos, quando fazemos ao outro, é a nós que estamos fazendo. E, de fato, é. Quando nós fazemos alguma ação boa, nós recebemos isso no nosso sentimento, na nossa consciência. Como dizia Jesus, quando fizeres pelo outro, né, quando cobrir o outro, será fazendo a mim mesmo. Então, quando estivermos ajudando o outro, nós estamos servindo a Jesus, ajudando Jesus na prática do bem, divulgar o bem, né? Então, eu acho que é bem isso também. Nós não estamos sozinhos nesse caminho. Tem várias opções, mas nós não estamos sozinhos, né? E lá nessa parte aí da beneficência, São Vicente de Paulo dá uma lição bem, e pega bem dura ali. Ele é bem taxativo, ele fala, a alma não pode elevar-se às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Ou seja, sem a caridade, ele fala, nada de esperar uma sorte melhor, nenhum interesse moral que nos guie. Sem a caridade, nada de fé, pois a fé não é mais do que um raio de luz pura que faz brilhar uma alma caridosa. Então vejam, às vezes a gente fala, né? Tem o lema lá, fora da caridade não há salvação. É o lema espírita. E aí a gente para e pensa, olha como é profundo isso, né? Nós não vamos conseguir nos elevar a uma região espiritual senão pelo devotamento ao próximo. Então, para onde nós queremos ir quando nós desencarnarmos? Para onde será que nossa consciência vai nos levar? A gente já parou para pensar nisso? Quanto... esses dias eu estava conversando aqui em casa, a gente estava pensando, nossa, eu estou fazendo tão pouco que eu... Sabe quando você sente a necessidade de ter que fazer mais? E eu estou fazendo tão pouco pelas pessoas, essa pandemia parece que a gente faz, mas não com as nossas próprias mãos, sabe? De poder ouvir, poder abraçar, poder estar junto, né? Como o Paulo mesmo disse, né? Essa pandemia veio e nos trouxe para ficar em casa e ajudar de outra forma. Mas eu estou sentindo essa necessidade, sabe? De poder tá ali com a mão na massa, podendo fazer, podendo estar juntos, nos devotar mesmo ao próximo, de uma maneira mais presente, né? E aqui ele fala, né, que o caminho da felicidade é essa. Então, quer dizer, quanto tempo mais nós vamos ter que ficar reencarnando, deixando o orgulho, deixando o egoísmo, né, o interesse pessoal falar mais alto? Até quando a gente vai ficar nesse processo reencarnatório de vir só fazer uma minúscula parte do que a gente faz? Quando é que a gente vai abrir os olhos e vai ver que realmente o que a gente precisa fazer? É que a verdadeira felicidade, como o Léo já disse, é fazer a felicidade do outro. Mas não é o outro que está com a gente só. Não é só o nosso parceiro, no nosso local de trabalho. É o outro. Quem é o nosso próximo? Não é aquele que está próximo de nós em qualquer momento? Então, quando é que a gente vai se colocar no lugar do outro? São essas reflexões que a gente tem que fazer. Sabe, o Evangelho ele tem que tocar nossa alma. Né? Como uma vez disse o Chico Xavier, né?
que as pessoas leiam o Evangelho, né, em mim, em minha vida. Então, a gente tem que ser esse Evangelho. A gente tem que viver isso na nossa vida. Senão a gente está sendo hipócrita de ficar falando e não fazendo, né? Quantas pessoas fazem isso? Nós mesmos fazemos isso, a gente só fala, tá? Até mesmo dentro da casa espírita, a gente tem que rever algumas coisas, né? É como tinha uma passagem, acho que não sei se eu contei aqui na live passada, um espírito que encontrou com um trabalhador da casa espírita e ele estava frangalhos lá no mundo espiritual, caído. E ele falou, nossa, mas o que aconteceu com você? Por que você está aqui nessa condição? Ele falou, lá na Terra, né, enquanto eu encarnado, você me ajudou com roupas, com remédio, com comida, mas você não me ensinou a viver. Então, são esse tipo de reflexões que a gente tem que fazer, sabe? O que a gente está passando para o outro? Que tipo de exemplo a gente está dando para o outro? Uma grande reflexão. O Elahak brinca, né? O Jorge Elahak, essa questão do próximo, né? Tem gente que fala assim, eu vou amar o próximo, mas não esse, o atual, o próximo. Então, o próximo marido, o próximo Próxima filho, encarnação. enfim. Né? Né? Mas falando sério agora, e voltando na mensagem que vocês estavam citando do Vicente de Paulo, ele tem um trecho aqui que é muito duro, e que para a gente parar, ler, reler, refletir muito. Não é? Ele fala assim, ó, não vos disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Ou seja, o Cristo já não disse tudo? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Aí ele continua, quisera eu que dispensasse mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro, consideram-no repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Então aqui cabe uma grande meditação e reflexão, né? Porque afinal de contas, Deus é tão maravilhoso que ele nos deu como determinismo a felicidade. E nos seus princípios, as suas leis, ele nos deu a evolução. Nos cria simples e ignorantes. E fala o seguinte, olha, você pode fazer o que você quiser. Você pode dar todas as cabeçadas do mundo, mas você vai ser feliz um dia. Não é? Aí também ele nos deu um outro atributo, chamado livre-arbítrio. Para que nós Aí complicou. tivéssemos merecimento dos nossos atos. E aí, como bem disse o Léo, aí é que a porca torce o rabo. Porque com o uso do livre-arbítrio e com, via de regra, no nosso sistema evolutivo, com o mau uso do livre-arbítrio, nós vamos nos distanciando dessa felicidade. E a receita para a felicidade, ela é muito simples. É amar. É o amor. Nós que estamos falando tanto aqui de caridade, caridade material, caridade moral, caridade, né? Vamos lembrar, caridade é amor. É o amor em ação. Quando a gente para de ser aquele amor contemplativo, e seja materialmente, seja moralmente, seja espiritualmente, a gente ama. A gente sai e faz um movimento. Então, amor em ação, como a gente está, né? No meu caso, cabelo branco de saber disso e de ouvir isso. Toda vez que a gente se distancia de um ato de amor, nós adiamos um pouquinho a nossa felicidade.
E Jesus veio trazer um único recado, resumido, né? Amar. E aqui São Vicente de Paulo nos vem trazer esse alerta, né? Esse pedido para que nós meditemos nisso. Então, eu vou repetir aqui a primeira frase desse parágrafo. Não vos disse Jesus tudo o que concerne às vicissitudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Isso vai te levar para o travesseiro hoje. Nossa Senhora. Acho que o convite é a gente, quando a gente nos sentirmos tristes, injustiçados, distanciados de Deus, possamos, antes de reclamar, esse é um convite que cabe a todos nós, antes de reclamar, parar um segundo e pensar naqueles que estão em condição pior que nós, que vivem na miséria. Aí a gente nos coloca no lugar de novo e ao invés de reclamar, a gente vai passar a agradecer. Nessa mensagem de São Vicente... Pode falar. Chico que fazia isso, né? Chico, quando estava deprimido, Emmanuel falava para ele visitar as favelas, as pessoas menos favorecidas, e aí ele voltava e falava que ele olhava no espelho e sentia vergonha de si mesmo, de estar reclamando, de estar triste, deprimido. Pode falar. E é isso, né? E o Paulo falou da mensagem de São Vicente, e ele tem lá, ele fala assim, sede bons e caridosos, né, no começo. Essa é a chave dos céus. Chave que tendes em vossas mãos, ou seja, está na nossa mão. Ele falou aqui na mensagem que já está na nossa mão, mas é preciso ser bom, é preciso ser caridoso. E aí ele vai colocar, não vos falta exemplo. O que vos falta, ele coloca, que se cada um quisesse, bastaria a vontade. O resto, Deus ajudaria. Mas nós não temos vontade. E aí eu não sei se a gente continua ou se para por causa do tempo, né? Tá lá no Livro dos Espíritos, né? Pode o homem vencer as suas más tendências? Sim, o que vos falta com pouco esforço, o que vos falta é a vontade. Só para fechar aí a receitinha de felicidade, né? Para a gente ser feliz, a gente tem que juntar muita humildade, acompanhada de honestidade, misturar com a gentileza e o bom humor e acrescentar grandes porções de amor ao nosso próximo. Aí a gente chega lá, nessa felicidade. E podia fechar com uma música, né, Léo? Léo não, Paulo. Bom, o Léo podia fechar com uma música. Eu? Não sei por que eu falei Léo, mas veio Léo. Mas nem se eu quiser não veio a música. Falando sobre a caridade, o que você tem aí, Paulo? Já que a caridade é o amor em ação, vamos de Marisa Monte. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Não como um amante que fala para o outro, mas amor, eu te amo. Nós amemos o amor. Nós amemos um filho que conhece o pai, né? Isso. Sente o pai. O Edson está colocando aqui, esforço, ele falou ontem na live lá, esforço muito insignificante a gente teria que fazer para mudar os nossos hábitos, nossos pensamentos, nossas vontades, né? O que falta é ela, a vontade. Valeu, Edson, pela lembrança aí da questão. Abraço, Edson. A Lucélia também coloca aqui assim, entre o A e o R, amor. Há tudo o que precisamos para viver a verdadeira felicidade. Isso mesmo. Mas a gente entende o amor aí como esse amor afetivo, né? E a gente já viu em outras lives que não é desse amor que a gente fala, né? É o do amor ágape, é do amor verdadeiro, é o amor de doação. Porque depois a gente chega lá, gente, não vamos perder as esperanças, não vamos desanimar. Temos aí a eternidade para conseguir, vamos começar já. Temos que começar já. O estado atual nosso eram os medievais do passado, né? Daqui 100, 200, 300, 400, 500 anos, talvez a gente já esteja um pouquinho melhor, né? Seremos nós lá na frente. Então, mas pare e olhe um pouquinho para trás, Léo. Nós somos a melhor versão nossa. A gente já não mata, já não puxa mais pelos cabelos, né? Um já não come o outro. Já estamos mais civilizadinhos um pouco, já não estamos tão animal. Quer dizer, já estamos na melhor versão. Já assumimos um degrauzinho. Já.
Gente, é isso. Espero que tenha ficado aqui a mensagem, a reflexão para esse restinho de semana, para a gente pensar, e não só pensar, em rever os nossos atos, rever os nossos hábitos, né? Observar os nossos pensamentos, porque daí dos pensamentos vêm as palavras, das palavras vêm as ações, e aí vem o resultado dessas ações. Então, que a gente possa refletir muito sobre isso, e a gente se vê, quando? No dia 3 de novembro. A gente se vê novamente. Um grande abraço para vocês. Paulo, Léo, obrigada por essa noite. Um grande beijo a todos. Beijão. Beijo, Cláudia. Beijo. Beijo, Léo. Beijo a todos que estão nos assistindo. Abraço Beijo, aos que irão nos assistir. Né? Isso. Ao que estão assistindo, mas não colocaram aqui nada, também sintam-se abraçados e queridos. Minha tia, um grande beijo. Beijo a todos. Paulo, Claudinha. Beijo, Ana Léo. Vera, minha mãe, todos. Um beijo. A todos vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.